Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esse horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Você entrou mais uma edição do programa Tudo Aqui, pelo canal do YouTube da VESP TV. Hoje eu vou entrevistar aqui o jornalista, repórter esportivo da Fox Sports, Vinícius de Colette. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor? Grande abraço, prazer participar com você aqui. Muito bem, agora eu queria começar perguntando com uma pergunta clichê. Como foi o seu início de carreira? Bom, eu comecei na ESPN, eu saí da faculdade em Bauru, eu fiz a Unesp em Bauru, e aí fui para São Paulo procurar emprego. Fui procurando em vários lugares, a ESPN na época estava começando ainda, estava bem no início, tinha apenas 4 anos, e aí eu fui lá e pedi para ficar lá, e aí eles deixaram. Eu fiquei 2 semanas sem receber salário, porque eu pedi realmente para ficar, para conhecer. E depois de 2 semanas eles viram que eu tinha jeito para coisa, que eu poderia ajudar ali na produção. E aí eu fui contratado para ficar 3 meses na produção. Acabei ficando quase 17 anos. E depois de ficar 4 anos na produção, aí eu passei para a parte de reportagem. Eu já direcionava isso na minha carreira, já fazia algumas coisas na rádio em Jundiaí, que era a cidade do lado, e eu conhecia as pessoas. Então, eu fui fazendo na rádio, paralelo ao trabalho da produção na ESPN, fazia as produções dos jogos, fui aprendendo a fazer na rádio como fazia ao vivo, como eu entrevistava, e acabou que um certo dia surgiu uma oportunidade de fazer um jogo de handebol. Eu fiz o jogo de handebol ao vivo, depois fiz o jogo de futsal, e a partir daí eu fui passando a fazer reportagem e iniciei em reportagem em 2003. Então, de reportagem são 17 anos, desde que eu entrei na ESPN, são 20 anos de carreira aí. 21 já. Entendi. E que lembranças você tem do seu início de carreira? Eu tenho lembranças muito boas, cara, porque a ESPN, além de ter sido uma escola através do Trajano, né, que comandava toda aquela equipe, tinha uma equipe muito boa de editores, que eu aprendi com muita gente, aprendi com o Elvídio Mato, outro repórter, aprendi com os repórteres, Roberto Salim, o próprio Trajano, que sem ser professoral, mas pelo comportamento dele, pelas coisas que ele passava para a gente aprendia muito. Então, eu lembro que era uma outra época, né? Não tinha internet tão forte desse jeito. Era uma época que a gente carregava fita, que a gente fazia as coisas mais na raça, na produção, buscava informação através do telefone. Mas é uma época que eu guardo com muito carinho. Tenho muito orgulho de lembrar que eu comecei na escola do José Trajano, na escola da ESPN. E como foi meio que começar a carreira fazendo uma função de produtor no início? Desculpa, Vitor, pode repetir para mim? Tá. Como foi começar a carreira meio que no início sendo produtor? Olha, no começo, como eu disse para você, a gente sai muito cru da faculdade, né? Eu saí da faculdade, eu não tinha nenhuma experiência profissional, a não ser os estágios que a gente faz, assim. Então, para mim foi um aprendizado muito grande, até mesmo na área de produção, porque eu acabei aprendendo como é que funciona, se comporta o jornalismo e como é que se comporta a televisão como um todo. Como é que chega a nossa notícia até chegar no produto final, que é o telespectador, no caso da TV, né? Do assinante, enfim. Então, eu aprendi muito, aprendi com edição, aprendi com fazer texto, eu aprendi as pautas, Claro que a vida a gente é um processo de aprendizado, né? Mas esses primeiros anos foram muito importantes para mim. Realmente, acho que ali foi a faculdade realmente de jornalismo que eu tive, porque eu acabei aprendendo na prática tudo que fazia. A gente fazia um jornal e ia para o ar. Às vezes não dá muito certo, às vezes não funcionava. Então, acho que a minha escola de jornalismo realmente foi nesse início, nesses 4 anos de produção que eu fiquei ali nos bastidores da ESPN. Sim. E é difícil ser jornalista esportivo? É difícil ser jornalista? Você acha que é difícil ser jornalista esportivo? Olha, é
a gente tem que seguir. É difícil como qualquer profissão, né? Para você se dar bem, para você conseguir chegar no nível que você consiga fazer os grandes eventos, que você consiga fazer os grandes jogos, não é fácil, não é uma coisa que eu mesmo não imaginava fazer, mas, como diria o poeta, e aqui em Minas se fala muito, é um poeta mineiro, fala, para você ficar bom, você precisa estar junto dos melhores, né? Ou para você ficar melhor, você precisa ficar junto dos bons, alguma coisa assim. E então eu dei muita sorte que eu aprendi com muita gente. E aí foi uma sequência natural, eu aprendendo com eles e fazendo a mesma coisa, seguindo o mesmo trajeto, lendo bastante, me informando, buscando conhecimento na área esportiva, em assuntos que eu achava bacana, em assuntos que me despertavam, em histórias dos clubes. Então, eu tive chefe como Paulo Vinícius Coelho, tive o Mauro César de chefe, Kit Balheiro, que faleceu, mas uma baita jornalista, Luiz Alberto Volpe também faleceu, mas ele era o editor-chefe do programa. Então, acabou que sendo meio que natural eu aprender com eles. E aí, eu colocava isso em prática. Mas não é fácil quando você realmente não entra numa escola como essa, não sabe mais ou menos o norte das coisas. Eu tive a sorte de trabalhar com bons profissionais e aprender e saber qual caminho que eu teria que traçar. Isso acho que foi importante para eu conseguir êxito na profissão de jornalista, né? Trabalhar com bons profissionais e saber onde seguir. Mas é uma profissão que, como qualquer outra, precisa de dedicação, precisa de muita leitura, precisa de muito conhecimento e precisa realmente aprender com os bons, porque aí a gente sabe o caminho a seguir. Entendi. E quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Quem é aquele cara que você via quando estava na faculdade, por exemplo, ou era pequeno, não sei se você queria já quando você era pequeno, jornalismo esportivo, mas que você olhava, esse cara é minha referência, eu quero ser igual a esse cara, sabe? Quem era a sua referência? Ou a sua referência? Engraçado, né? Eu na faculdade, a gente também via muito o produto final, né? Então, eu gostava muito das matérias do Bassan, do Pedro Bassan, que fazia esporte na época, e Tino Marcos, cara que fazia matéria bacana. Mas eu acho que, assim, de longe, eu tinha esses dois assim como referência, né? O Bassan, principalmente, e o Tino Marcos, mas eu gostava muito das matérias do Bassan. E aí, quando depois eu entrei na ESPN, minhas referências, a minha cópia, acabou sendo meus companheiros de trabalho, né? Porque eu via quanto eles eram bons, quanto eles se dedicavam, quanto eles faziam. Então, começar pelo Trajano, que era genial, depois o Roberto Salim, que fazia Histórias do Esporte, também genial. Elvídio Matos, como repórter, tinha uma sensibilidade incrível, sempre dizia que o importante era sempre, mesmo num jogo importante, era dar uma olhada no pipoqueiro, que ele poderia ser a matéria. O André Plihal, gostava muito das matérias dele, meu amigo, ele também tinha sensibilidade para fazer as matérias. Acabou que depois eu conheci mais de perto o Pedro Bassan, o PVC, que nem se fala, que é um professor de jornalismo, porque a postura dele já demonstra isso para a gente, né? Todos os dias, depois ele acabou sendo meu chefe. Então, minhas referências acabaram sendo meus companheiros de trabalho. Eu falava, se esse cara faz isso, eu tenho que seguir esse caminho. Então, foi por aí. Mas antes de tudo, foi no começo lá, eu olhava o Bassan e gostava muito dele. Entendi. Como foi para você cobrir vários eventos importantes, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América, Champions também, inclusive? Isso aí é um sonho realizado, né? Porque quando você começa nessa profissão, é isso que você quer fazer no final, né? Fazer só os grandes eventos, jogos de decisão. Então,
é isso que te dá o prazer, é isso que quando acontece você fala assim, nossa, eu estou fazendo a coisa certa, eu tô aqui e o meu trabalho que está me levando aqui. Eu não tinha andado nem de avião quando eu entrei na ESPN e acabei conhecendo mais de 30 países, jogos em todos os lugares do Brasil, e aí depois a Champions League. Mas é importante a gente saber que o dia a dia também é importante e é o que nos leva a fazer esses grandes eventos, né? Te qualifica para fazer os grandes eventos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu fui primeiro, eu lembro que a primeira Copa foi para a Alemanha, acabei indo, eu e o Mendes, fizemos uma dupla lá. Quando eu fiquei sabendo que eu ia, eu ficava pulando na cama sozinho, falava, eu vou para a Copa, chegou minha vez. Então, a vida a gente acaba não sendo uma sequência de Copa, Olimpíada, não foi assim, mas é uma coisa que a gente trabalha todos os dias para que isso aconteça. Então, é realmente uma satisfação muito grande saber que o seu sonho está sendo realizado e saber que você está no caminho ideal aí para um dia contar um monte de história, né? Bacana. E como você e que lembrança maior você tem nessas coberturas? Eu tenho muitas histórias dessas coberturas. Isso aí Conta realmente pelo dava menos, um livro. Conta pelo menos uma. Vamos ver se eu lembro uma aqui já de bate-pronto. Mas é muito gratificante, né? Porque você vai e acaba vivendo aquilo intensamente, né? São 30 dias, 40 dias. E é uma coisa de louco. Posso lembrar aqui, quer ver, uma que eu tive, vamos ver aqui na Copa da Alemanha. Por exemplo, eu viajei com o Mendel, né, nessa Copa da Alemanha. A gente foi fazer... Essa é boa, eu lembrei uma boa aqui. A gente foi fazer Gana e Estados Unidos, que era um joguinho meia boca. Fui eu, o Mendel e o Paulo Andrade, né? Eu entrevistei o Mendel. Hã? Entrevistei o Mendel. Entrevistou o Mendel, né? Eu vi outro dia você postando aí. Então fui eu, o Mendel e o Paulo Andrade fazer esse jogo, Gana e Estados Unidos. E aí a gente chegou no estacionamento, deixamos no estacionamento e fomos para o ponto de ônibus. Era um ponto de ônibus que era um transfer, levava até o estádio. Então passava um transfer e levava para o estádio, que era do estacionamento para o estádio, não tinha estacionamento perto do estádio. E a gente sentou e eu comecei a ver um cara que estava lá meio falando francês, e eu ficava olhando para ele e tal, e ele ficou me olhando, e aí ele sentou do meu lado, aí eu brinquei, falei, o cara sabe falar francês fluente, aí daqui a pouco ele falou espanhol, o cara fala espanhol, aí o Paulo Andrade falou para mim, esse cara aí que você tá falando, não seria o Samuel Eto'o? Aí eu falei, Samuel Eto'o no ponto de ônibus? E aí eu reparando bem, na verdade era o Samuel Eto'o no ponto de ônibus. E a gente insistiu para ele para fazer entrevista, ele não quis porque ele estava com segurança, falou que não ia dar entrevista e tal, mas eu acabei fazendo uma entrevista informal dele, perguntei como é que era o Brasil, o que ele achava do Brasil na Copa de 2006, como é que era, se ele achava do Ronaldinho, porque ele jogava com o Ronaldinho Gaúcho, né? O que ele estava achando. Acabei fazendo uma entrevista formal. Naquela época não tinha muitas redes sociais, então eu acabei guardando essa entrevista, ficou para mim ali, né? Mas porque ele não quis gravar. Mas ele falou muita coisa legal. E acabou que a gente acabou indo embora sem conseguir entrevistá-lo. Eu até forcei para entrevistá-lo, mas daí os seguranças começaram a me perseguir, eu e o Mendel, aí tivemos que sair correndo no final. E a gente correu de segurança dele para não apanhar, porque a gente foi fazer umas imagens dele escondido. O Mendel entrou no meio dos carros, e eu ia conversar com ele, aí foi que no fim os seguranças falaram, já tá demais, e correram atrás da gente. Então, foi uma aventura aí para tentar algum registro de Samuel Eto'o. A gente conseguiu uma imagem, mas a entrevista para a TV ele não quis fazer. Muito legal essa história. E justamente, né, o jornalismo esportivo, né, para quem trabalha, principalmente você que já tem bons anos de carreira, né, que
o jornalismo esportivo nos permite passar por esses tipos de situações, né? Justamente quando vai fazer coberturas, né? Nos permite ter várias histórias para contar, né? No futuro, não é? Exatamente. Acho que é o mais interessante de tudo, né? Eu fiz uma entrevista também que eu lembro aqui que eu fui para o Uruguai entrevistar, fui fazer o Uruguai na Copa 2010, porque o Uruguai estava indo bem, e eu queria entrevistar o Eduardo Galeano, e não conseguia, ele não respondia, ligava na casa dele, enfim. Aí eu sei que eu fui até a casa dele. Cheguei até a casa dele, Eduardo Galeano, que é um escritor famoso, faleceu há pouco tempo. E aí e ele tinha uma plaquinha na porta: não perturbe, estou na época de Copa, alguma coisa assim, ele falava. E aí eu bati lá, saiu uma mulher. Eu falei: olha, eu sei que o Galeano mora aqui, eu só queria deixar meu livro para ele assinar. Eu tinha levado um livro dele, né? Aí ela falou: tá, mas espera só um minutinho. Aí eu esperando na porta, deu uns 2 minutos, ele saiu. Ele saiu e assinou o livro. Assinou o livro inclusive, daí eu fiz as perguntas para ele, na fora da casa. Ele também fez uma entrevista informal comigo, ele não sentou, vamos fazer entrevista. Mas ele respondeu umas 4, 5 perguntas que eu fiz e entrou. Eu fiquei feliz da vida. Eu falei: conseguiu uma entrevista aí, muito boa. E foi bem legal, foi bem legal. Então, essas histórias assim, a gente vai guardando para ir contando um dia, porque realmente são muitas histórias e é muito legal recordar. Muito bacana. Bem legal. Agora você já, no Fox Sports, você cobra os times de Minas Gerais, né? Principalmente o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, né? Os dois Isso. maiores de Minas. E como é para você cobrir os times de Minas? Isso foi uma mudança assim na minha carreira, porque eu trabalhei na ESPN em São Paulo quase 20 anos, né? Acho que 18 anos em São Paulo. E a gente nunca fica setorista de um clube, né? Você vai um dia no Palmeiras, outro dia no São Paulo, outro dia no Corinthians, aí outro dia você viaja para fazer o Internacional, aí outro dia você vem fazer o Cruzeiro, aí outro dia você está em outro lugar e tal. E chegou uma época também que foi muito legal, que a gente fazia muita matéria de ambiente, matéria contando histórias dos lugares, contando história dos times, saía um pouco do hard news, né, da informação. E aqui em Belo Horizonte não, aqui em Belo Horizonte eu sou um setorista dos dois clubes e eu tenho que passar a informação, eu tenho que estar bem informado, eu tenho que fazer as fontes, eu tenho que ter contato, eu tenho que pegar o telefone quando tem dúvida, ligar, eu tenho que checar a informação. Então, é um outro procedimento, né? É uma outra diretriz, e isso tem sido muito bacana também fazer, porque acaba sendo um outro lado do jornalismo. Vou dizer eu até gosto do outro lado mais de contar história, mas esse lado também é satisfatório, porque você está ali passando a notícia quente da hora, a notícia que está acontecendo, conseguindo algumas informações que você tem privilegiadas, outras nem tanto, outras confirmando, mas acaba sendo também um aprendizado. Então, está sendo também um aprendizado para mim agora, nesse momento da profissão. Também é uma coisa que eu estou levando, acrescentando na minha carreira, e está sendo um desafio que eu gosto. Eu gosto de desafios e eu acho que é por aí. Eu acho que nesse sentido que a gente tem que olhar essa situação. Às vezes os clubes de Minas ficam um pouco deixados de lado no cenário nacional, porque não estão tão bem, não estão brigando por título, não chegam em finais de Libertadores, enfim. Mas isso é uma coisa cíclica. Daqui a pouco pode mudar e aí a gente volta a ficar em evidência, fazendo bons jogos, grandes jogos, decisão de campeonato, enfim. Mas é um desafio ser setorista de um clube agora. E como você avalia a fase dos dois times, o Cruzeiro e o Galo? O Cruzeiro está em um processo total de reconstrução, né? Depois do que aconteceu, do rebaixamento, tudo que aconteceu no clube, as dívidas, é uma situação bem complicada, é uma coisa que eles não vão sanar de uma hora para outra.
É realmente um trabalho de formiguinha, porque vai ter que passar pela diretoria, pagar dívida, por responsabilidade, por formar um bom time, por tentar voltar ao acesso e depois, quem sabe, mais para frente, voltar a pensar em ganhar títulos, né? Então, isso vai demorar aí um período, e é um período de baixa, é um período de reconstrução, né? De colocar a casa em ordem. E o Atlético está nessa loucura de contratar, que tem um técnico que chega para falar em título, vou buscar o título brasileiro que o clube não conquista desde 1971. Então, são fases extremamente opostas. Isso acho que nunca aconteceu aqui em Belo Horizonte, tão oposto dessa maneira, né? Mas também vive uma crise financeira aí, salário atrasado, às vezes não consegue pagar os jogadores, isso complica um pouquinho a situação do clube, mas é um clube que está com um projeto muito grandioso, inclusive com a construção do estádio que deve sair em 2022, vender shopping para pagar dívida, enfim, é um projeto que já está pronto. O do Cruzeiro é um projeto de reconstrução que precisa ainda fazer o alicerce para poder chegar lá na frente. Então, são fases opostas dos dois times aqui em BH. Você acha que essa questão de salários atrasados pode atrapalhar o Atlético? De imediato não, né? Porque o time está indo bem, só tem uma competição e as coisas estão andando, a diretoria da maneira que pode está tentando colocar em dia, mas é que veio a pandemia e aí essa pandemia tira um pouquinho da força financeira dos clubes, né? Então, acho que nesse primeiro momento não, mas se for um caso que chega a 3 meses, 4 meses, uma coisa que o Atlético não está cumprindo, cumpre só com metade do elenco, aí começa a ter reflexo no campo. Mas, aos pouquinhos, a diretoria vira e mexe, tenta colocar isso em ordem. Então, eu acho que, por enquanto, não atrapalha em campo, não. Entendi. E assim, você acha que de certa forma o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante com o Vitória no último jogo, né? Eu acredito que, por exemplo, uma certa evolução, mas você acha que, de certa forma, o Cruzeiro tem que, de certa forma, se preocupar com a parte lá de baixo da tabela, se preocupar com o possível rebaixamento para a Série C? Ou isso não? Isso fica somente na imaginação de torcedores, rivais, que querem zoar? Eu acho que é bem difícil o Cruzeiro cair para a terceira divisão, né? Tem muito campeonato, tem muita coisa para passar embaixo da ponte. O Cruzeiro não tem um time tão ruim entre os times da Série B, né? Não é um timão, não é um timaço, não vai passar com tranquilidade na Série B também. Vai ter que brigar. Vai ter que buscar ponto a ponto esse campeonato. Vai ser sofrido do Cruzeiro, isso eu tenho certeza. Mas eu acho que vai brigar, claro, para subir para a primeira divisão. O tamanho do Cruzeiro, um time 4 vezes campeão brasileiro, 6 vezes campeão da Copa do Brasil. Essa camisa pesa bastante nesse momento. Então, eu acho que o Cruzeiro, na verdade, vai brigar para subir para a primeira divisão. Pode até falhar nessa missão, né? Mas segunda, brigar para cair, eu não acredito, não. Entendi. E assim, voltando para o assunto para falar do Atlético Mineiro, você acha que um principal ponto fraco do Atlético hoje no time, treinado pelo Sampaoli, é a defesa? Principal o quê? Perdão. Você acha que o principal ponto fraco do Atlético Mineiro hoje, do time que é treinado pelo Sampaoli, você acha que o principal ponto fraco é a defesa? O fraco? Não acho que é a defesa, não. Eu acho que ainda é a criação do time no meio campo, o entendimento do jogo do Sampaoli. O São Paulo joga com um time muito ofensivo, troca de passe, um jogo posicionado, mas com muita troca de passe, com muita gente chegando no time, no gol adversário. Se você consegue fazer isso pressionando e chegando no gol, a defesa vai jogar realmente adiantada, do jeito que é. Mas você tem um time mais qualificado, jogadores que decidem o jogo, isso você sofre menos na defesa. Como o Atlético não tem ainda
esses jogadores. Aliás, no futebol brasileiro é bem difícil a gente ter esses jogadores, né? Hoje a gente vê no Flamengo que tem vários, mas, por exemplo, você vai falar, quem vai ser o artilheiro do Atlético na temporada? Você não sabe, você não aposta no Sacha, você não aposta no Marrone, você não aposta no Keno, você não aposta no Savarino, você não aposta no... Porque não tem esse cara que decide. Então, acho que o fraco da equipe ainda buscar esse homem que decide, e os jogadores entenderem um pouco mais o jogo do São Paulo, que é um jogo mais ofensivo, agressivo. Quando os jogadores entenderem que eu digo é executarem o que o treinador está pedindo nos treinamentos, né? E conseguirem chegar no gol e fazer o gol, aí eu acho que a defesa começa a sofrer menos também. Bom, agora voltando a falar do Cruzeiro, eu queria perguntar, você acha que tem que haver punição para esse tipo de dirigentes que fizeram mal ao Cruzeiro, como por exemplo no Cruzeiro, como foi o caso do Cruzeiro? Haver algum tipo de punição para esses dirigentes que fazem mal ao clube? Se sim, qual você acha que deva ser a punição? Olha, eu acho que deveria ter uma responsabilidade dos dirigentes nessa situação de contratar, sem ter dinheiro, né? Vai, faz dívida e deixa para o próximo. Vai, faz dívida e deixa para o próximo e só aumenta a dívida do clube. Deveria ter uma certa responsabilidade, que aí ninguém faria uma coisa assim tão escrachada como foi no Cruzeiro. O que eles têm responsabilidade e aí tem que ser investigados, estão sendo investigados, né? Vão ser indiciados, porque houve muito esquema com um empresário, com pagamento de comissão, com coisa que não precisava, com comissão fora de hora, com pagamento aqui e outro negócio ali. Então, eles estão sendo investigados nesse sentido, eu acho que tem que ser investigado. Isso aí pode até dar cadeia por formação de quadrilha, enfim, divisa... tem vários crimes aí. Então, eu acho que nesse sentido, sim, tem que ser punido. Mas também poderia ter uma punição extra para dirigente que deixe um rombo financeiro no clube, né? Essa responsabilidade faz com que os dirigentes contratem e só aumentem as dúvidas. Não ter responsabilidade, né? Se tivesse a responsabilidade de certa maneira, se respondesse por isso, aí eu acho que seria diferente. Entendi. Agora eu vou querer falar de um assunto com você, porque isso até comentei, quando eu entrevistei o Mendo Bidlovski na minha última entrevista, eu perguntei para ele sobre esse assunto. Eu queria perguntar para você também, até para ter uma opinião ampla sobre esse assunto. Você acha que a mídia esportiva brasileira costuma, entre aspas, derrubar técnicos? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Eu acho que não é a mídia que derruba, eu acho que é uma cultura do nosso futebol brasileiro que os dirigentes não têm paciência com isso. E aí isso reverbera na imprensa e reverbera nos treinadores. Se você fala, meu treinador é esse durante toda a temporada e banca isso até o final, é uma coisa que vai se cultuando no futebol brasileiro, né? Ou não pode demitir, imagine. Não pode demitir. Mas hoje em dia, como a nossa cultura é completamente oposta, então, cada vez que entra uma sequência de derrota, muita gente coloca, não dá mais, esse técnico não está saindo mais, esse técnico não muda mais, esse técnico não sei o quê. E aí, o que a imprensa fala, claro que reflete para o torcedor, porque isso aí nós somos os porta-vozes dos torcedores. Então, acaba refletindo no comportamento do torcedor, que vai para o estádio e fica mais sem paciência com o treinador, e acaba refletindo na paciência do dirigente, que fala, não dá mais, a pressão está muito grande. Mas se tem outro tipo de cultura, ou tem um dirigente que bate o pé, eu acho que aí não tem jeito, não. Acho que não é a imprensa que derruba, eu acho que a cultura do nosso futebol, principalmente dos dirigentes, a falta de convicção que os dirigentes têm, que fazem esse rodízio dos técnicos que a gente vê hoje no futebol brasileiro. Sim. E o que você deseja fazer na sua carreira ainda?
que você tem sonho de fazer ainda na mídia esportiva? Eu queria fazer outra Copa do Mundo, queria fazer todas as Olimpíadas que eu pudesse, queria fazer todos os jogos de Champions League que eu pudesse, queria fazer todas as finais Libertadores. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que a gente vive da adrenalina de grandes jogos e de grandes eventos. Então, acho que é para isso que a gente trabalha. Acho que, apesar de ter aí alguns anos de profissão, tem muita coisa para acontecer ainda. Acho que ainda tem muito a aprender e há muito a dar nesse sentido de cobrir grandes eventos, fazer grandes jogos. Quando a gente chega num ponto de maturidade, isso se torna uma coisa mais natural até no seu trabalho, quando sai até com mais qualidade quando você está fazendo. Então, eu ainda sonho aí participar de mais Copas do Mundo, participar de mais Olimpíadas, juntar mais histórias aí, quem sabe para um dia escrever um livro sobre todas essas histórias. Entendi. E para encerrar nossa entrevista, muito bacana, por sinal, que dica você dá para quem quer seguir nessa área do jornalismo esportivo? A primeira coisa é ler. Ler muito. Hoje em dia é difícil de pegar livro, mas é ler porque é através desse conhecimento que você vai adquirir cultura no futebol. Todo mundo já tem uma certa cultura esportiva, mas quando você lê sobre vários determinados assuntos, personagens, vou dizer aqui, Garrincha, por exemplo, João Saldanha, Heleno de Freitas, Ademir da Guia, enfim. Quando você vai lendo sobre esses personagens, você vai entendendo um pouquinho mais do futebol, você vai ganhando cultura, você vai ganhando traquejo nas palavras, você vai melhorando seu texto. Então, a primeira dica é ler. A segunda é tentar aprender com bons profissionais, tentar seguir bons profissionais, o que eles fazem. Por isso que é importante, às vezes, passar por uma redação, né? Eu não preciso ter o diploma, hoje em dia não é necessário, mas é uma maneira de você passar por uma redação. Então, eu acho que a gente tem que aprender sempre com quem tem experiência e pode nos ensinar muita coisa, né? Até para fazer de uma maneira diferente do que essas pessoas fazem, né? Arriscar. Então, tá aí a dica. Ler bastante e aprender com quem tem experiência. Essas duas aí vai ajudar nesse trajeto. Entendi. Bom, pessoal, nosso programa todo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado a toda a audiência. Muito obrigado, Vinícius Nicoletti, né? Essa vida do dia a dia do jornalismo esportivo é corrida, né? Por exemplo, você estava me falando aqui, você parou aqui para mim, que você estava, né, fazendo a cobertura do assunto do Thiago Neves, né? Que ia para o Atlético, depois não foi mais, né? Então, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Que isso, Vitor. Eu que agradeço aí, espero ter colaborado. Muita gente está acompanhando com a sua entrevista também. Quando precisar, só chamar aqui, a gente fica à disposição. Tá bom? Valeu. Obrigado novamente você. Obrigado novamente a todos pela audiência e tchau.